Então, o capítulo que nós vamos falar hoje é o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Esse capítulo do Evangelho, ele trata de vários elementos. Primeiro, essa informação que Cristo dá, como vamos ver mais detalhadamente em breve, aos seus discípulos, aos 12 discípulos. E nesse capítulo, então, Kardec, ele lista quatro elementos principais que ele e também os espíritos tratam dentro desse capítulo. Então, um deles é o dom de curar, o outro, preces pagas, mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. Então, o dom de curar, como a gente sabemos, estudiosos que somos do Evangelho de Cristo, ele tinha um dom de curar muito grande e isso é útil, né? E ele fala também das preces pagas, etc. O dom de curar está claro, é curar enfermidades, no caso de Jesus, não só a enfermidade física, mas enfermidades espirituais que nós, em várias passagens de seus ensinamentos, ele cura pessoas que estavam possuídas de espíritos inferiores, que lhes davam, obviamente, enfermidades mentais, e que ele, então, tinha essa capacidade de curar. As preces pagas, que Kardec fala, essa é uma atividade que existia naquela época, em alguns países ainda existe, e eu acho que existe até hoje, pessoas pagarem para que outras pessoas orem por elas. Isso é interessante, é você pagar para alguém para que faça a prece por você. Alguém que achamos que tem um poder grande de intervenção com as forças ocultas, e então contratar esse serviço para o nosso benefício. Então, existia e certamente deve até existir. Eu acho que até pela internet, se a gente procurar, eu já vi alguma coisa, aliás, recentemente, essa pessoa, ela é de uma religião que não é a espírita, e eu ouvi, não posso atestar, mas ouvi num podcast, ela cobra até, e tem um valor para cada tipo de prece que você precisa. Quanto mais profunda essas preces, quanto maior for a necessidade, tem um preço, tem um menu de prece de acordo com o que você quer obter. Quando eu ouvi a pessoa que me mostrou, eu falei, não, isso é brincadeira. Ele falou, não é brincadeira não. Então, bem, mercadores expulsos do templo, a gente sabe quem, certamente, o episódio em que Jesus vai à sinagoga, e nessa sinagoga, na entrada, tem então os mercadores, que eles estão vendendo animais para sacrifício. E para quem não sabe, Roma, nessa época, Galileia, nessa época todo Israel, era comandado pelo Império Romano.
E o Império Romano ele dava autonomia aos povos que eles conquistavam. Eles podiam, por exemplo, continuar exercendo a sua religião. Eles tinham uma certa autonomia. Inclusive, Roma tinha um grande interesse que os seus súditos fossem bem-sucedidos, porque eles pagavam impostos para Roma. Então, era vantagem para Roma dar todos os subsídios necessários para que esses povos fossem bem-sucedidos, porque eles ganhavam sem fazer muito esforço. Então, uma das tradições judias ou judaicas era o sacrifício de animais. Então, sacrificava-se pombos, sacrificava-se ovelhas, etc. E esses mercadores vendiam esses animais para que fossem sacrificados no templo. Só que não podia comprar esses animais com moeda romana. Era sujo. Então, só podia comprar com o dinheiro judaico, a moeda de Israel. Então, as pessoas que venderam, os mercadores, eles eram trocavam dinheiro, casas de câmbio, né? E obviamente eles cobravam uma taxa. Então, a pessoa no dia a dia usava a moeda romana e para comprar, quando eles iam ao templo para fazer os sacrifícios, eles tinham que ir nesses cambistas, no caso, e vender o seu dinheiro romano, sua moeda romana, comprar o dinheiro judaico e com esse dinheiro judaico ir comprar o animal. Então aí já estava tudo certo. Então Jesus, quando ele vai, ele vê esse comércio em frente à sinagoga, que era a casa de Deus, que ele não concordava com isso, ele achava um absurdo. E ele, também como na condição humana, ele perde a paciência com eles, ele fica muito bravo e ele então vira as mesas. Então, Kardec, nesse capítulo, vai falar sobre isso. E vai falar também sobre a mediunidade gratuita, a necessidade, que a mediunidade é um dom, que pessoas têm um dom que, segundo entendemos na doutrina espírita, todos nós temos, em níveis diferentes. E aqueles que têm níveis mais elevados, que utilizam ou deveriam utilizar para trabalhar também, auxiliar para outras pessoas, para o alívio do sofrimento humano, consolando, como fazia Chico Xavier, gratuitamente, obviamente, porque ele não pagou, o médium não pagou por esse dom. É diferente, por exemplo, um médicos, principalmente o que nós estamos vendo na atualidade, esses médicos trabalhando com Covid, horas a fio, inclusive em muitos lugares até sendo agredidos por estarem em contato com o vírus. Então eles fazem um sacrifício muito grande para curar pessoas. Mas não foi um dom. O dom, obviamente, tem que ter esse dom, mas para fazer esse treinamento, para chegar ao ponto de ele estar, da pessoa, o médico ou a médica, estar apto para exercer, então, curas, ele investiu muito tempo e dinheiro. Então, é natural, é justo
que essas pessoas então recebam pelo seu trabalho. Mas no caso da mediunidade, esse dom, por exemplo, ele foi grátis, a pessoa não fez sacrifício, não despendeu, obviamente, ela vai se abdicar de tempo, ela vai se abdicar de muita coisa na sua vida para auxiliar outros. Então, no caso, no Espiritismo nós entendemos que um médium, ele não deve cobrar por esse trabalho, porque é um dom que ele recebeu. E não é justo que ele cobre. Mas existem médiuns, muitos deles charlatões, que cobram, aproveitam a inocência das pessoas, o desespero das pessoas, e aproveita para tirar lucro. E muitas pessoas, principalmente quando eles perdem um ser querido, e se não sabe bem da realidade da vida após a morte, e a perda de um ser querido é um momento que pode trazer, o que traz normalmente, muito sofrimento às pessoas, principalmente aqueles que perdem pessoas bem próximas, um filho, uma mãe. E a gente até sabe que no Espiritismo muitas pessoas vêm ao Espiritismo justamente buscar essa possibilidade de entender que a vida continua após a morte. Para saber se aquele ser querido que ela perdeu de sua vista, que continua existindo, ainda existe. Então ela vem procurar consolo na doutrina espírita. E muitos vão procurar consolo com médiuns, para ver se eles conseguem comunicar-se com o seu ente querido, para justamente ter então este consolo, saber que essa pessoa que ela tanto amava continua existindo. E infelizmente, na condição ainda da humanidade aqui, tem muitas pessoas inescrupulosas que aproveitam dessa fragilidade, desse desespero da pessoa para angariar, então, para receber alguma coisa em troca. Então, esses são alguns temas que são tratados nesse capítulo, mas hoje nós vamos concentrar apenas no primeiro, o dom de curar. Então, eu recomendo a todos, a quem ainda não leu esse capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fonte original, que o leia. Aliás, pode ler até todo o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem muitos ensinamentos que nos auxiliem. Que quando a gente estuda uma filosofia ou uma religião, a ideia de estudar é para conseguir, para obter ferramentas para a nossa transformação, sempre objetivando a nossa melhora e o nosso bem-estar que a gente recebe quando a gente faz as transformações que essas filosofias ou religiões propõem. E quem não tiver uma cópia do Evangelho segundo o Espiritismo, ou do Livro dos Espíritos, ou qualquer outro livro da codificação, basta ir no Google e colocar Evangelho segundo o Espiritismo. Vai aparecer em PDF grátis. Muitas opções. É só baixar no seu computador e ir lendo. Então hoje vamos focar no dom de curar. Então nesse capítulo do Evangelho, que é o Evangelho de Mateus, são 4 os evangelhos e Mateus é o primeiro dos evangelhos no livro desses 4 evangelhos, que são os quatro evangelistas que escreveram, que se sabe,
os ensinamentos de Cristo. Então, o mais completo é o de Mateus, e é o primeiro dos 4. E quem ainda não leu este evangelho, que está na Bíblia, na segunda parte, a Bíblia é dividida no Velho Testamento, que é o Pentateuco de Moisés, os 5 livros, mais outros livros de profetas, etc. E depois, na mesma Bíblia Sagrada, no mesmo livro, a segunda parte, é o Evangelho de Jesus, começando com o Evangelho de Mateus. Então, quem tiver a Bíblia, eu recomendo que leia o Evangelho de Mateus, porque é muito bonito. Aí vai estar o Sermão da Montanha, com as bem-aventuranças e todos os ensinamentos de Jesus. É muito bonito. E na Netflix, quem quiser ver ainda, não só ver, mas está em inglês, a Netflix também tem um filme do Evangelho, onde mostra Jesus caminhando, e aí eles falam o que está no Evangelho. É o Evangelho visualizado, e em inglês, mas quem souber ler inglês, não sei se tem a tradução em português, talvez tenha, muito bonito também. Então, no capítulo 10, versículo 8, Jesus diz aos seus discípulos para irem e restituir a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, curar os leprosos e expulsar os demônios. Aí, no caso, era casos de obsessão, e há muitos centros espíritas que têm médiums habilitados. Creio que no Brasil, muitos, se não todos, ou quase todos, aqui nos Estados Unidos, não sei se todos os centros têm essa condição, mas nos tratamentos de desobsessão, por exemplo, é um trabalho que os centros espíritas fazem, que é isso de desobsessão. Os demônios, no caso, era espírito, demos, do grego demos, que era nada mais que espíritos. Então, espíritos inferiores que estão aí obsediando encarnados e causando todos os tipos de transtornos. E aproveitando, Kardec, uma vez ele pergunta aos espíritos qual que é a melhor maneira da gente expulsar ou de não deixar que espíritos obsessores nos incomodem. Qual a melhor maneira? A resposta é simples. Os espíritos têm umas respostas que eu acho maravilhosas. Atraindo os bons espíritos. Muito fácil. Então, como que se atrai os bons espíritos? Transformando. Não nutrindo, não criando elementos e situações, vamos falar sobre isso mais para frente, que atraia os espíritos inferiores. Atraímos os espíritos superiores, iluminando-nos, melhorando-nos, transformando-nos. Então aí ele diz a frase que é o título do capítulo: mas faça tudo isso, mas dê gratuitamente o que recebeis gratuitamente. E ele é mais claro: não aceite dinheiro de jeito nenhum, nem ouro, nem prata, nem nada. Você não pagou pelo seu dom. E aí, com essa, no item 1, o item 2, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E aí, com essa recomendação, essa é uma anotação de Kardec, ele prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. É justo. É justo. E o início desse capítulo em Mateus, que é o 10, antes do primeiro versículo, esse é Mateus dizendo, no caso:
E quando ele, Jesus, havia chamado seus 12 discípulos, Mateus entre eles, ele os deu poder para expulsar espíritos impuros e curar todos os tipos de enfermidades e doenças. E aí ele vai, nesse capítulo, então, detalhar o que é para fazer e como fazer, etc. No caso, veja só a nossa situação. Como que nós fazemos isso? Como que nós podemos trabalhar na cura? Então, nós estamos vendo, nesse caso, uma situação bem específica. Jesus, nosso mestre, com todo o seu poder, já prevendo que ele não ficaria na Terra muito tempo, mas que o trabalho de cura, de sanação deveria continuar. Então ele está delegando esse poder, essa condição a seus discípulos para que eles continuem o seu trabalho de cura e etc. E hoje, na atualidade, a gente tem pessoas que nascem com esse dom de curar muitas pessoas, de alguma maneira. Então, pessoas que vêm para esse trabalho mais específico para esses casos. Um dos exemplos mais recentes, eu não vejo outro que nós conhecemos no Brasil, foi Chico Xavier. E a gente tem médiums, que nós sabemos, fazendo curas. No Brasil, tem em outras partes do mundo. E essas pessoas vêm para esse propósito. Mas é uma minoria bem pequena. A gente que, vendo a condição da humanidade na Terra, como dizem os próprios espíritos, a imensa maioria de nós aqui encarnados, nós precisamos de cura. Nós precisamos ser curados, porque o sofrimento é ainda muito grande. Então nós precisamos ser curados. E como fica então? Quem que nós vamos curar se nós não viemos aqui, se nós não temos esse dom de curar outros? Que dom é esse que a gente vai utilizar para aliviar o sofrimento alheio quando nós somos sofredores, talvez até mais sofredores que outros? Como vamos fazer isso? Quem vamos curar? Eu vou propor uma resposta a quem curar. Mas antes da resposta, eu vou contar uma historinha que eu gosto muito. Eu acho que muita gente deve conhecer, porque é uma historinha popular, até, do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, ele vivia em um asteroide, em algum lugar aqui no Sistema Solar. O planeta, no caso, o asteroide dele, o globinho dele era muito pequeno, só vivia ele. Não tinha espaço mais para outras pessoas. E também, próximo ao seu asteroide, havia outros pequenos,
com outros habitantes. Então tinha aquele que só trabalhava, que ele passava o tempo todo contando estrelas. E ele era dono de todas as estrelas, porque ele que descobria as estrelas. Então, ele era obcecado pela toda aquela riqueza que ele tinha. Efêmera, né? Como você pode ser dono de estrelas? E tinha outras pessoas, tinha o brincalhão, o palhaço. Todos solitários, todos com os seus planetas, sozinhos, vivendo sem outras pessoas, né? E tinha uma pessoa que era alcoólatra, vivia só e passava o seu tempo bebendo. Em um deles tinha um rei. Então o pequeno príncipe, antes dele vir à Terra, ele vai passear ele vai visitar esses outros asteroides, essas outras pessoas. E vai, conversa com eles e tal. Fica lá um pouco, pergunta por que eles estão fazendo, por que eles fazem isso, etc. Aí ele chega no asteroide do rei. Só a capa do rei é o tamanho do asteroide, ele está lá. Quando o rei vê o pequeno príncipe chegando, ele fica muito feliz. E ele fala, enfim, eu tenho um súdito. E ele fica feliz, e aí ele chega e ele pede para o menino até curvar-se. Eu sou o rei, agora você é meu súdito. E o pequeno príncipe fala, mas você não tem súdito aqui. Ele falou, agora eu tenho você fica aqui comigo. Aí ele falou, mas eu não quero ficar aqui. Por que eu vou ficar aqui? Porque eu preciso de gente, então você fica aqui comigo. Se você ficar aqui, eu te nomeio ministro. Ministro? Ele falou, ministro de quê? Ministro da Justiça. Acho que ele se lembra do Sérgio Moro. Eu te faço ministro da Justiça. Mas ele fala, mas não tem ninguém. Mas não tem ninguém. Quem que eu vou julgar? Julgue a si mesmo. Julgue a você mesmo. Julgue a sua vida. Julgue-se. Então, nós que não temos esse dom de curar outras pessoas, curemos a nós mesmos. Estamos aí juntos 24 horas por dia, nós mesmos, com muitos problemas que precisam de atenção, que precisa ser curado, ser modificado, e nós temos tempo. Principalmente agora que estamos quase todos hibernando, que temos tempo de sobra para nós mesmos. É um momento ideal. Curemos a nós mesmos. Na pergunta 921 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Quando a humanidade estiver transformada, então concebe-se que o homem será feliz. Mas, enquanto isso não ocorre, enquanto a humanidade não estiver transformada, pode cada um gozar de uma felicidade, pelo menos relativa, enquanto a gente espera que a humanidade se transforme? Nós somos a humanidade. Quem se transforma somos nós. Se a gente for esperar o outro transformar-se, vai continuar a mesma coisa. O trabalho é nosso, é individual. Cada um se transforma.
É assim que a gente transforma a humanidade, a Terra. Transformando a nós mesmos. Gandhi disse, seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja a mudança. Não espere a mudança. Mude-se, transforme-se. E começar com quem? Para quem gosta de Michael Jackson, comece com o homem no espelho. Nós mesmos. Aí eles dão uma resposta a Kardec maravilhosa. O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. Então a Terra é um plano grosseiro. É uma escola maravilhosa, mas é difícil. Mas nós estamos aqui nesse plano grosseiro porque nós ainda somos espíritos grosseiros, em diferentes níveis. Existem os mais grosseiros, os médios grosseiros, médios, todos os tipos. Porque é da natureza do planeta, é essa escola de treinamento que a gente vem aqui. Então, espíritos mais grosseiros em planos mais grosseiros. Isso é óbvio, é lógico. Não há nada aqui, não há motivo para se admirar, porque estamos aqui. Então, nessas infelicidades que nós temos, que às vezes a gente é o próprio artífice, a gente tem as enfermidades. Pode ser físicas, emocionais, mentais, todos os matizes. E em duas categorias. Nós temos as enfermidades kármicas, de vidas passadas, e as atuais, desta vida. A gente aprende também no Espiritismo que se a gente vive uma vida exemplar, esta vida, nosso cotidiano, mas ainda existe sofrimento. Mesmo assim a gente sofre, mesmo sendo uma pessoa altamente moralizada, altamente espiritualizada, altamente ética, ainda tem sofrimento. Por quê? Então, nesse caso, muitas das causas são devido à nossa vida pregressa, à nossa vida passada, e como vivemos aquela vida passada. E as atuais desta vida. O sofrimento que nós temos hoje, de acordo com, seja também enfermidades que são basicamente a física, a emocional e mental. Então, essas enfermidades que a gente tem, muitas delas da nossa maneira de viver, não estamos falando de acidente, mas como que a gente se comporta, nosso comportamento em nosso dia a dia. Como que a gente pensa, qual que é a natureza de nossos pensamentos, por exemplo. Emoções positivas, negativas, todas essas coisas vão trazer efeitos, né? Como nós vamos ver daqui a pouquinho, na causa e efeito. E nessa busca, a própria medicina, que uma grande parte já junta-se à espiritualidade, já sabe, estudos feitos, que mostra que como o nosso pensamento, nossas emoções, o que a gente nutre internamente, como que ela afeta a nossa parte física, a nossa saúde física. E nós temos aqui, em uma revista, essa informação dessa doutora Cíntia Taik, cardiologista, autora, fundadora de uma instituição chamada Revitalize You, Revitalize-se.
Então a conclusão, ela não é única. As emoções tóxicas podem levar a sérios problemas de saúde. E as duas piores emoções tóxicas são a raiva e o ódio, a ira. Mesmo que sejam, porque até às vezes a gente fica com raiva de nós mesmos, né, por alguma coisa. Então a ira que a gente direciona a nós mesmos ou a alguma outra pessoa. E ela está dizendo aqui que a gente perde, porque isso nos afeta negativamente, quando a gente mantém esses sentimentos. A ira, ela é natural, muitas vezes acontecem, é diferente do ódio, e às vezes a gente precisa até extravasar. Não é bom conter ou manter. O ideal seria trabalhar em nosso comportamento, em nossa harmonia, nossa paz, de maneira que a gente não alimente a raiva, a gente se controla. Como fazer. E o ódio, esse sim, é muito prejudicial. Afeta. Aqui não dá para dar muitos detalhes, mas qualquer uma esses sentimentos, eles desencadeiam uma reação física que ele lança em nosso sistema, hormônios e outros elementos que são, se mantido, eles são daninhos para a saúde. Então o próprio ser humano, o próprio corpo humano tem uma maneira também de equilibrar. E a gente sabe que a ira, o ódio, a gente fica vermelho, né? Com raiva, você fica irado, então é uma carga, o coração tem que bater mais forte para acelerar e mandar esse sangue. Isso aí causa um problema no sistema imunológico. E aí, se você mantiver esse rancor, o ódio, ele mantém parte desses hormônios, cortisol, um deles, por exemplo, que eles são prejudiciais, necessários para o funcionamento do nosso corpo físico em determinadas situações, mas se mantido por muito tempo é daninho, é danoso para nós. Então isso vai ocorrer se nós mantivermos isso aí. E aí nós temos também uma psicóloga clínica, fundadora do Centro Psych Matters. Esses são casos assim que eu peguei um a um, mas são muitos casos que a psicologia, a medicina já está trabalhando, já sabe, inclusive tem até terapia do perdão. Eu acho que aqui teve até palestras que eu vi, a terapia do perdão. Isso é feito em pesquisas universitárias americanas e tem psicólogos aqui que eles trabalham com a psicologia, a terapia do perdão, porque sabe-se que a falta do perdão é como se estivesse mantendo essa torneirinha de hormônios negativos que podem ser prejudiciais, necessários, mas que em larga escala pode ser prejudicial, fica a torneirinha aberta por bastante tempo. Então eles fazem essa terapia e a maneira é retirar, então mudar esse sentimento para então voltar ao equilíbrio, no caso do sistema físico e imunológico, e aí prolongar a saúde, ou até curar alguma doença. E ela diz que sentir ódio por um longo período de tempo pode ter efeitos devastadores em sua mente e corpo. Sabe-se, isso é conhecimento. Sentimentos de raiva e ódio se acumulam na mente, corpo e alma. A gente sabe disso. Isso é uma psicóloga clínica falando em corpo e alma. Isso é maravilhoso, porque a gente estuda aqui, né, o nosso perispírito, como que isso afeta o perispírito. Então, no caso, a alma, nesse caso, seria isso. Afetando os órgãos e processos naturais do corpo e gerando outras emoções negativas. O ódio é uma forma de neurose,
fixação e julgamento que é prejudicial a você. É prejudicial a quem nutre isso, não a quem ele é direcionado. E se continuado, leva a conflitos nos relacionamentos e doenças corporais. Eles tiram a paz. E doenças corporais. Esse eu achei interessante. Na mídia social, a gente vê, eu não uso muito, não leio muito, mas eu vejo, eu sei que às vezes tem alguma coisa que acontece, que alguém posta alguma situação no Facebook ou no Instagram, o que seja. E aí tem a resposta, tem os comentários das pessoas. E feios, negativos, os haters, né? Tem os haters. Tem cada coisa que dá para ver na mídia social, dependendo do comentário, a situação, pelos comentários que a gente lê pelas pessoas, dá para a gente saber a condição da vida aqui na Terra, que realmente é um planeta onde abriga, infelizmente ainda, espíritos que precisam ainda de muita ajuda. Por isso estamos aqui. Então esse artigo de Erin Carson, o ódio em seu cérebro. Exposição constante ao ódio na internet força seu corpo a entrar em modo de sobrevivência. Resultado: ansiedade, insônia e depressão. Então esse é o tipo de coisa que nós podemos controlar. Não está fora de nosso alcance. E é necessário que a gente se lembre constantemente que a gente vive sob a lei de causa e efeito. E tudo que nós fizermos, o que a gente pensar, o que a gente agir, não tem nada que ocorre, nenhuma ação, sem que antes haja um pensamento ou uma ideia. Então tudo nasce no pensamento e na ideia. E os pensamentos podem ser bons, podem ser negativos, podem ser construtores, podem ser destruidores. Depende da gente, da nossa condição consciencial e mental, inclusive do nosso desenvolvimento espiritual. Então essa lei não tem como a gente escapar. Então todo o nosso pensamento, sentimento, ação vai ter uma reação. E essa reação, ela vai estar conforme, de acordo com a qualidade do pensamento, do sentimento e da ação. Então esse é o tipo de coisa também que a gente tem controle. Nós podemos controlar a maneira de pensar, a gente pode controlar nosso sentimento e, obviamente, a gente vai controlar as nossas ações. Então essa lei não tem como escapar, mas nós podemos aprender a conviver com ela. Então a gente vive de acordo com essa lei. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem no trânsito os cruzamentos onde tem 4 sinais de pare. Ou mesmo um sinal de pare em algum lugar. Então o sinal está claro. E ele é vermelho e ele é grande. E mesmo que a gente morando aqui, né, nos Estados Unidos, a gente sabe que stop é pare. A gente já tem isso aí. E isso faz parte da lei do trânsito. E a gente deve, ao chegar em um sinal de pare, parar. Está escrito lá. É um comando, é uma lei.
Mas a gente pode não parar se a gente não quiser. Não tem carro vindo, a gente passa, sem parar. Mas existe a possibilidade de algum lugar escondidinho aí ter um carro de polícia. E ele ir atrás de você e cobrar por aquela infração. Aí você vai justificar. Isso aí foi uma amiga minha que estava me contando e ela não acreditava. Por que o guarda multou ela? Eu falei, ela falou, mas não tinha ninguém. Eu passei, eu falei, não tinha ninguém, mas você infringiu uma lei. Está escrito lá, claro, pare. Você não parou. Você correu um risco. Infelizmente, tinha um guarda por perto e te multou. E ela insistia reclamando que não era justo. Mas é justo. É justo. Então, quando a gente aprender, então, a conviver com as leis e a saber, em saber as consequências do não cumprimento dessa lei, fica mais fácil para a gente, então, colocar um método de viver e diretrizes na nossa vida para conviver bem com essa lei sem ser afetado por ela. Então, primeiro a gente vai saber quais as consequências que eu posso ter se eu infringir essas leis. Então, se eu sei que vai ter consequência, e eu não quero o resultado, a consequência de infração de lei, é inconveniente, é desagradável, eu não quero nada desagradável na minha vida. Então eu vou cumprir do melhor que eu posso. E como que nós podemos então conviver com essa lei de causa e efeito sem que nós não sofremos muito ou soframos muito? Para que nós possamos curar as enfermidades que hoje nós temos, seja física ou seja mental, muitas talvez física a gente não vai ter como curar nessa vida física, porque faz parte do nosso aprendizado. Talvez até a mental ainda vai ter, que nós vamos ter que conviver com ela até o final dessa encarnação, contanto que a gente use essa inconveniência ou esses sofrimentos, vamos dizer, para tirar aprendizado, para crescer e para mudar a nossa maneira de viver de uma maneira mais correta, mais como Kardec disse, os espíritos respondem a Kardec, viver essa vida de acordo com as leis de Deus, com as leis divinas. E a gente vive, então, hoje, por exemplo, uma vida desregrada, vivendo uma vida desregrada, uma vida que a gente não analise, sem um direcionamento, é uma receita muito grande para trazer mais doenças, mais enfermidades. Então a gente procura viver uma vida de cura. Uma vida, viver de uma maneira que a gente não alimente pensamentos, sentimentos e ações que necessariamente trarão consequências, para que traga essas consequências desagradáveis que a gente não gosta. Sofrer é ruim, não é bom. Então a gente vive uma vida de cura, cultivando e promovendo a paz. A melhor maneira de manter a saúde física, e é um auxílio muito grande ao nosso sistema imunológico para que faça esse trabalho, é estar em paz, é estar em harmonia. Então a gente trabalha em colaboração
com o nosso sistema físico. E isso é bom para nós. O soninho que a gente tem depois de um almoço delicioso é um mecanismo do corpo físico para que naquele momento a gente se der para tirar uma sesta, vai tirar um cochilinho. Porque o sistema digestivo precisa dessa tranquilidade para trabalhar melhor. É do próprio organismo. Então a gente trabalha em conjunto com o nosso próprio sistema físico, emocional e espiritual, não contra. Então a gente cultiva paz, harmonia e amor onde quer que estejamos. Então hoje, por exemplo, na condição de que a gente está tendo muitas pessoas hibernadas nas casas, mais contato com os familiares, é uma oportunidade única, super importante, para fazer essa transformação. Para utilizar esse tempo e desenvolver mais paz, mais harmonia dentro de casa. Ou as pessoas que a gente convive com mais tempo, alimentando o amor. Então a gente vai tentar trazer conosco, cultivar e promover paz, harmonia, amor, onde quer que nós estejamos, em todos os momentos que a gente estiver. Para viver uma vida de cura também, é importante ser caridosos com as pessoas. Não necessariamente a caridade material, se der, tudo bem, mas pelo menos ter respeito às pessoas. Ter carinho às pessoas, ser indulgentes com as pessoas, aceitando como elas são, como espíritos em desenvolvimento, igual nós, sem nenhuma diferença. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos aqui com o mesmo fim: melhorar e ser um pouco mais feliz. Ninguém é melhor que ninguém. Somos todos, na verdade, sofredores, uns mais, outros menos. E a gente pode se transformar, sim, nessa vida de cura, a ser bondosos conosco mesmos, ter mais compaixão de nós mesmos. Às vezes nós somos até os nossos piores inimigos. Então a gente desenvolve, e dá para desenvolver. Isso aí é um exercício que a gente faz, igual exercício físico, a ser bom conosco mesmo. E ao meio onde vivemos. Sermos construtivos. Pessoas, ou espíritos que somos, onde a gente agrega benefício às pessoas com quem nós convivemos, os nossos, normalmente os familiares, que são os mais próximos, que a família é esse nosso laboratório de crescimento, onde a gente usa esse exercício, onde a gente exercita o amor, a compaixão, amor incondicional, compaixão, indulgência. É o nosso laboratório de crescimento, de desenvolvimento, como pessoa, como espíritos. Então esse é o nosso trabalho. E é por isso que nós estamos nessa encarnação. Para melhorar, para curar-nos de enfermidades que a gente vem, que é natural em nosso desenvolvimento evolutivo através dos tempos. Nós já estamos muito mais evoluídos hoje do que fomos antes, graças ao nosso próprio trabalho, aos nossos próprios esforços. Então nós já estamos nessa trajetória há muito tempo.
E é sempre bom, e por isso o Espiritismo, o Evangelho de Jesus com seus ensinamentos, é importante que a gente analise, especialmente agora que a gente tem tempo. Fazer uma viagem interior, já que não dá para sair para fora muito tempo, e analisar-nos, conhecer-nos a nós mesmos. E essa é uma oportunidade muito grande. Em nosso cantinho só. Analisar nossa vida, como vivemos, como é o nosso pensamento, a qualidade desses pensamentos, a qualidade desses sentimentos. E hoje tem muita gente perguntando, com um número ainda infelizmente crescente de pessoas afetadas pelo vírus, o índice de mortalidade é baixo, mas todos têm a chance de ter. E se esse fosse? E se meu tempo na Terra estiver terminando? E se um desses poucos percentuais aí que vai desencarnar de Covid sou eu? Como é que eu vou? O que é que eu fiz de bom? Obviamente a gente vai continuar existindo, a gente vai continuar evoluindo. Mas o tempo que a gente tem para melhorar é agora. E se fosse eu estaria pronto, eu já fiz tudo certinho. Já amei o tanto que eu deveria amar aqui, já perdoei todas as pessoas que eu deveria perdoar aqui, já pedi perdão àqueles que eu ofendi, eu já estou de bem, já estou em paz. Estamos quites. Estou pronto. A maioria não vai estar pronto, nunca vai estar pronto. Sua mala está pronta. Mas o fato de estarmos nessa situação pode nos dar um ímpeto ainda maior para ver quem sou eu. Então, e ver o que a gente precisa melhorar. E viver essa vida sempre, a vida diária, o agora, que é o único momento que nós temos. Viver um agora de cura, de sanação. Cultivando pensamentos positivos, de bondade, de compaixão, de caridade. Ver todo ser humano, ver Deus em cada ser humano que a gente vê. O espelho de nós mesmos em cada um. Assim nós vamos vivendo uma maneira, modificando-nos, transformando-nos de maneira tal que a gente pode curar enfermidades físicas, psicológicas, emocionais, agora, nesta vida então, mesmo, transformando-nos. E também já preparando o terreno para as próximas. Sempre de maneira positiva, harmoniosa, pacífica, de contribuição. E a cada momento, a gente saber que nós estamos fazendo o melhor que nós podemos fazer com os recursos que nós temos, com a consciência tranquila e em paz, que estamos fazendo a nossa parte, que é de ser um espírito cada vez melhor, para que saímos desta encarnação melhores de quando aqui chegamos, e deixar também o espaço onde nós fomos agraciados com a oportunidade de reencarnar melhor. Eu vou encerrar com uma frase muito bonita de Chico Xavier, que ele diz: aos outros eu dou o direito de ser como querem. Aos outros eu dou o direito de ser como querem. A mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Então, com isso, vamos dar esse dever a nós mesmos, de ser cada dia melhor.
e assim estaremos vivendo a todo momento uma vida de cura e não de sofrimento. Muito obrigado, um ótimo dia a todos.